capítulo 10, versículo 46. Diz assim: E foram para Jericó. Quando ele saía de Jericó, juntamente com os discípulos e numerosa multidão, Bartimeu, cego mendigo, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho. Fala comigo, à beira do caminho. E ouvindo que era Jesus, fala comigo, ouvindo que era Jesus o Nazareno, pôs-se a clamar. Diga comigo: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Versículo 49, Jesus parou e disse: chama-no. E chamaram o cego. Disseram: olha, tem bom ânimo, levante-se, porque o mestre te chama. Jesus está te chamando. E lançando sua capa para o lado, de um salto, pôs-se em pé e dirigiu-se a Jesus. E Jesus disse: o que quer que eu te faça? Perguntou Jesus. E o cego respondeu: mestre, eu quero ver. E Jesus disse: vá, a tua fé te curou. Imediatamente ele recuperou a visão e seguiu Jesus pelo caminho. Diga graças a Deus, diga aleluia. Irmãos, esse texto nos fala de um homem que a gente nem sabe o nome dele. A gente chama ele de cego Bartimeu, mas Bartimeu não era o nome dele. Bar quer dizer filho, filho de Timeu. Timeu era o pai dele. E a Bíblia diz que ele era um cego que vivia à beira do caminho, que vivia mendigando. Eu fico imaginando quantas vezes aquele mendigo esteve naquela situação, mendigando. Quantas pessoas que passavam por ele, ele ouvia o barulho de alguém passar, talvez alguém até religioso, até alguém da sinagoga, e passava por ele e não fazia menção alguma sobre a vida dele, não ajudava nem mesmo com aquilo que ele precisava, com o dinheiro que ele estava pedindo. Muitas vezes ele estava ali e aquilo era uma rotina na vida dele. Mas um dia a Bíblia diz que este moço ouviu o barulho da multidão. E quando ele ouviu o barulho da multidão, alguma coisa ardeu dentro dele. E ele começou a questionar o que era aquilo. E alguém começou a falar: olha, esta multidão aí são as pessoas que seguem a Jesus o Nazareno. E embora ele fosse cego, ele começou a enxergar aquilo que muitas pessoas não enxergavam. Embora ele não tivesse os seus olhos naturais, os seus olhos físicos, ele começou a enxergar uma possibilidade de ser curado. Enquanto ele ouvia aquele barulho da multidão, talvez ele começou a questionar: mas por que essa multidão? Quem que eles estavam seguindo? E alguém fala para ele que é Jesus, o Nazareno. Naquele momento, Bartimeu falou: é tudo o que eu preciso, é tudo que eu quero. Uma esperança brotou dentro dele, nasceu dentro dele alguma coisa que falou: olha, chegou o meu momento, chegou a minha hora, chegou o tempo de eu ser liberto deste mal. Esta talvez é uma oportunidade única para que eu seja livre desta cegueira. Talvez aquela era a última vez que Jesus passava por Jericó, porque ele estava indo em direção a Jerusalém, onde Jesus seria morto. Mas aquele cego não despreza a oportunidade da vida dele. E o que Deus quer falar conosco nessa noite diz respeito a oportunidades. Fala comigo, oportunidade. E a Bíblia diz que ele ouviu o tropel da multidão, ele ouviu aquele barulho, e alguma coisa quietou dentro dele. Ele falou: olha, o que é isso? E alguém falou: é Jesus o Nazareno. Ele falou: é essa oportunidade que eu preciso.
a Bíblia diz que quando ele vê aquela oportunidade, ele começa a clamar por Jesus. Fala comigo, clamar por Jesus. Só que ele clama diferente. Quando as pessoas falam que era Jesus, eles disseram, olha, é Jesus o Nazareno. Fala comigo, Jesus o Nazareno. Aqueles que enxergam com os olhos físicos, enxergam sempre aquilo que é ruim, sempre aquilo que é de desprezo. Quando falavam que era Jesus o Nazareno, não era para dizer que era Jesus o Filho de Deus, que era Jesus o Salvador, que era Jesus o Messias. Eles estavam dizendo, olha, é Jesus o Nazareno que está passando aí. E Nazaré é uma cidade de desprezo. Nazaré não é uma Jerusalém. Nazaré até os dias de hoje, irmãos. Eu já falei aqui, eu estive lá há um tempo atrás. Até hoje é um lugar de miséria. Até hoje é um lugar assim que você fala, meu Deus, mas aqui que Jesus foi criado. O filho, até hoje, a maioria daquela cidade, hoje, 2013, não são cristãos. Lá em Nazaré, Jesus não fez grandes milagres, porque Jesus foi criado naquele lugar. Nazaré é um lugar de desprezo, mas as pessoas que tinham seus olhos físicos falavam, olha, é Jesus o Nazareno que está passando aí. Mas aquele cego não. Enquanto aqueles que podiam enxergar fisicamente, enxergavam Jesus como Nazareno, quando ele sabe que Jesus está passando, quando ele ouve o barulho, ele começa a clamar e começa a gritar. Mas ele grita, Jesus, filho de Davi. Ele diz, Jesus, Yeshua HaMashiach. Quer dizer, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Olha que interessante. Por que as pessoas falam que era Jesus o Nazareno e ele chama Jesus de filho de Davi? Porque as pessoas que enxergavam falavam que Jesus vinha de Nazaré, que Jesus não tinha nada para oferecer. Lá em Nazaré é só um lugar de desprezo, de humilhação. Mas aquele que não enxergava nada dizia, Jesus, filho de Davi, Jesus, filho do rei. Quando ele está chamando Jesus de filho de Davi, ele está dizendo, Jesus, o Senhor é rei. Quem crê que Jesus é rei, diga aleluia. Sabe, irmãos, essa é a diferença daquele que crê num Deus poderoso e daquele que crê num Deus morto, de um Deus pendurado numa cruz, que não pode fazer nada por nós. Eu creio num Deus que está descrito lá em Apocalipse. Em Apocalipse a Bíblia diz que João, lá na ilha de Patmos, ele tem um encontro com o Senhor Jesus. E a Bíblia diz que os seus cabelos eram brancos como a alva lã, os seus pés eram como um latão reluzente, como bronze polido. Na sua boca, a sua voz era como o barulho de muitas águas, como o trovão. Um Deus forte. Quem crê num Deus forte, diga amém. Esse é o Deus que nós cremos. Mas há pessoas que só enxergam coisas ruins. Talvez tenha pessoas que estão aqui hoje e ao invés de enxergar, olha, Jesus está aqui, olha, Jesus me chamou, há uma unção de Deus nesse lugar. Jesus pode me curar hoje, pode ser uma oportunidade na minha vida, de eu viver uma transformação na minha casa, de eu viver uma transformação na minha família. Talvez tenha gente que pode falar, olha, mas estão falando, estão cantando, tem música, tem isso, tem aquilo. Tem gente com os olhos físicos que não enxerga pelos olhos da fé. Mas aquele moço, ele clama de forma diferente. Ele clama de forma a entender, Jesus estava ali. E Jesus podia mudar a história da vida dele. Quem crê que Jesus está aqui, diga aleluia. Eu quero profetizar na sua vida, querido. Jesus está aqui nessa noite. E eu não sei, querido, o que você, talvez o diabo tenha soprado para você e falado, olha, talvez você tenha perguntado, tenha falado, olha, aquilo ali é coisa de homem, olha, talvez o copo está quase vazio. Mas eu gostaria que nessa noite você enxergasse
pelos olhos da fé e você ouvisse: Jesus está aqui, e Jesus pode mudar a história da minha vida, Jesus pode mudar a história da minha família. E eu quero profetizar, querido, eu não sei se você está cego, eu não sei o que você tem vivido, meu irmão, mas primeiro de tudo, experimenta aclamar a Jesus nessa noite. Oh, meu irmão, experimenta reconhecer Jesus como aquele que pode salvar a sua vida, como aquele que pode mudar a história da tua família, como aquele que pode restaurar a sua vida sentimental. Reconheça Jesus, experimenta levantar a sua mão e clamar: Jesus, Filho de Davi, tem misericórdia da minha vida. Quem pode fazer isso? Levanta sua mão para o alto e clama a Jesus aí, por um minuto. Começa a clamar a Jesus, diga a Ele: Jesus, eu não sei, querido, o que você quer de Jesus, mas reconheça que Ele está aqui nessa noite. Reconheça Jesus, começa a clamar a Ele. Oh, meu irmão, talvez esta igreja do Novo Horizonte hoje é a sua Jericó. Começa a clamar a Jesus, Jesus está aqui, clame por Ele, clame a Jesus. Meu irmão, não perca a oportunidade de clamar a Jesus nesta noite, em nome do Senhor. Aleluia, aplaude e glorifica Jesus bem forte. A Bíblia diz, irmãos, que ele clamava a Jesus, que ele começava a dizer: Jesus, tem misericórdia de mim. Enquanto ele clamava a Jesus, a Bíblia diz que muitos o repreendiam para que se calasse, para que ele ficasse quieto. Querido, o diabo quer que você fique quieto, o diabo não quer que você clame. Quem sabe para você vir aqui hoje, você venceu o cansaço, você venceu alguém que disse para você: olha, mas o que você vai fazer na igreja hoje? Está chovendo, tem tanta gente que está em encontro, tem tanta gente que está fora, por que você vai na igreja? Muitas vezes o seu corpo quer falar para você não clamar mais. Ele estava cego, ele era um mendigo. Tem gente que talvez falou para ele: olha, você é mendigo, rapaz, você não está vendo? Ninguém olha para você, você acha que Jesus vai olhar por você? A Bíblia diz que muitos o repreendiam para que se calasse. Tem muita gente querendo que você se cale. O diabo não quer que você clame a Ele. Quem está entendendo, diga amém. O diabo quer fazer de tudo para que você desanime, para que você deixe de buscar a Deus. Mas enquanto muitos pediam para que ele se calasse, sabe o que ele fazia? A Bíblia diz que ele clamava mais ainda, que ele gritava mais ainda, que ele dizia mais ainda: Jesus, Filho de Davi. Ele dizia: Jesus, está todo mundo enxergando o Senhor aí como Nazareno, mas eu enxergo o Senhor como Filho de Davi. O Senhor é Rei. Querido, como que você enxerga Jesus hoje? Você enxerga Jesus como alguém que não pode fazer nada por você? Ou você enxerga Jesus como alguém que está escrito lá em Efésios 1:21, acima de todo principado, acima de toda potestade, acima de todo nome que se nomeia, está o nome de Jesus, querido. Jesus está acima de toda dificuldade da tua vida, acima de toda cegueira, e hoje você vai clamar mais ainda. Oh, meu irmão, eu não sei se o diabo tem falado para você: desista de clamar, mas eu quero que você enxergue nessa noite o Jesus que pode fazer a diferença na tua vida, na tua casa, na tua família, meu irmão. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, você vai sair daqui curado, restaurado, transformado, mas você vai clamar mais ainda. Não despreze a oportunidade de reconhecer que Jesus pode mudar a história da tua vida. Quem crê nisso, diga aleluia. Ele pode mudar a história da tua vida, meu irmão. Ele clama mais ainda. As pessoas pedem que ele pare, mas ele grita mais ainda, até o momento em que a Bíblia diz que Jesus para, meu irmão, e Jesus começa a falar para ele, e Jesus fala para ele: olha, tragam esse cego até mim. Quem é que está clamando? A Bíblia diz, irmãos, que na hora em que ele estava daquele jeito, no momento em que ele estava ali cego, clamando, as pessoas haviam falado para ele: olha, fique quieto, pare de incomodar o mestre. Mas depois, aqueles mesmos que haviam falado para ele ficar quieto, os mesmos que haviam dito para ele: olha, não incomode mais os mestres, foi os mesmos que Jesus falou: vai lá e diga para ele
porque eu estou chamando ele. Querido, eu quero profetizar na tua vida, que os mesmos que talvez falaram por você, olha, por que você está indo na igreja? Que os mesmos que falaram para você, por que você está fazendo campanha? Por que você vai passar dentro da tenda? Por que você vai lá? Por que você vai fazer voto com Deus? Os mesmos, queridos, serão os mesmos que vão dizer, olha, Jesus, Ele operou na tua vida, olha, Jesus está te chamando, olha, querido, ore por mim. Ô, meu irmão, como é gostoso quando alguém hoje chega para você e fala, olha, ora por mim lá, querido, leva o meu nome lá no livro de oração, ora pela minha vida, ora pela minha família. Ô, meu irmão, quantas pessoas que hoje pedem oração para você, pessoas que antigamente te humilhavam, pessoas que antigamente falavam para você, por que você vai na igreja? Mas hoje, meu irmão, há uma unção do Espírito Santo sobre a tua vida, Deus está operando na tua vida. Os mesmos que falaram para ele, fica quieto, foram os mesmos que tiveram que levar a boa notícia para ele. Olha, o mestre te chama, tenha bom ânimo, tenha coragem, porque Jesus está te chamando, querido. Deus está falando para você nessa noite, querido, não se acovarde, não fique com medo, mas se enche de fé, se enche de ousadia, se enche de intrepidez, porque hoje há um convite de Jesus para você. Ele está te chamando para mudar a tua história, para curar a tua cegueira, para abençoar a tua casa, para abençoar a tua família. Ele está te chamando porque Ele quer te salvar, Ele quer te abençoar. Quem pode ouvir a voz de Jesus aí? Adore e glorifique o nome do Senhor, exalte a Ele, aleluia. Oh, meu irmão, hoje é o tempo de nós sermos alcançados por Jesus. A Bíblia diz que quando alguém chega para ele e fala, olha, tenha bom ânimo, o mestre te chama. A Bíblia diz que aquele mendigo, ele de um salto, ele está lá à beira do caminho, mendigando, sempre na inércia, sempre não acontece nada na vida dele. Ele nunca saiu do lugar, ele nunca saía daquela posição de cegueira, de humilhação, de deserto. Mas o dia que alguém fala, o mestre te chama, Jesus está te chamando, ele toma uma posição. A Bíblia diz que de um salto, ele salta e ele joga a sua capa, deixando para trás a sua capa. Irmãos, aquela capa daquele moço fica para trás, ele deixa a capa dele e ele vai até Jesus. Ele vai até Jesus, ele deixa para trás aquilo, lançando a sua capa de lado, de um salto pôs-se em pé e vai até Jesus. Fala comigo, de um salto, diga forte, de um salto, ele se põe de pé e ele lança a sua capa. Irmãos, aquela capa representava o passado daquele cego, aquela capa representava a vida dele, talvez de pecado. Tem muitas coisas, irmãos, que nós precisamos deixar para trás. Tem muitas capas que nós precisamos deixar. Nós não podemos carregá-las conosco. Tem muitas coisas, irmãos, que quer nos impedir de chegar até Jesus. Aquela capa talvez impediria ele de ir até Jesus, mas ele a larga para trás. Aquela capa talvez representasse orgulho na vida daquele homem. Quantas pessoas que por causa do orgulho não vêm para Jesus, não vêm para a igreja. Aquela capa talvez representasse as tradições da religiosidade religiosa daquele homem, mas ele deixa para trás aquela capa. Aquela capa representava o passado dele. Tem gente, irmãos, que acha que para vir para Jesus tem que ficar da mesma forma, tem que ficar do mesmo jeitão. Aquele moço de um salto, ele toma posição, ele deixa para trás tudo aquilo que não prestava, tudo aquilo que era sujo, que era imundo. Está cheio de pessoas que vivem num conformismo, e o conformismo é uma malignidade na sua vida. A Bíblia diz lá em Romanos 12, que nós não devemos nos conformar, mas nós devemos sempre
ter a nossa mente renovada. Fala comigo, mente renovada. Diga forte, mente renovada. Fala forte, eu preciso me movimentar. Eu preciso agitar. Amém, irmãos? Eu preciso deixar para trás. Tem gente que quer ser sempre aquele crente Gabriela. Você já ouviu falar do crente Gabriela, né? Eu nasci assim, eu morri assim. Vou ser sempre assim, Gabriela. Amarrado. Amarrado em nome de Jesus. Tem que se movimentar. Ele deixa para trás a capa. Fala comigo. Eu preciso enxergar a Jesus como Ele é. Ele é grande, Ele é poderoso, Ele está acima de toda doença, de todo nome que se nomeia. Qual é o nome, querido, que para você é grande, que é difícil? É o câncer, é a diabetes, é a AIDS, é a traição, é a miséria, é o desemprego. Qual o nome? É o pecado, é a mágoa, é a dor da traição. Qual é o nome que para você é grande? Qual é o nome que para você faz você ficar entristecido, faz você ficar abatido, faz você muitas vezes desanimar? Algumas pessoas querem falar para você: olha, esse nome é tão grande que você pode parar, para de clamar, para de buscar Deus. Mas se você crer nessa noite, você vai falar: mas Jesus é maior que o câncer, Jesus é maior que a AIDS, Jesus é maior do que todo problema na minha vida, Jesus é maior do que todo nome que se nomeia. Ele é o Yeshua HaMashiach, Ele é Jesus, filho de Davi, Ele é aquele que na sua coxa está escrito Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Meu irmão, Jesus é Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, e Ele está aqui para te abençoar. Jesus é maior na tua vida, querido. Jesus é maior. Aleluia. Você tem que enxergar em Jesus, mas não basta apenas ver que Jesus é maior. Você precisa tomar uma posição e deixar para trás tudo aquilo que te prende. Deixa para trás, meu irmão, a prostituição, deixa o pecado, deixa o orgulho. Oh, meu irmão, toma posição diante de Deus e vem até Jesus. Oh, querido, e quando ele chega para Jesus, a Bíblia diz que quando ele chega, ele vai até o Senhor, e Jesus pergunta para ele: o que queres que eu te faça? Naquele momento, aquele cego já tinha rompido com muitas coisas. Ele diz: Jesus, eu já rompi com o meu passado, eu já dei um salto, eu já me enchi de coragem e de fé. Eu tenho fé que o Senhor é a oportunidade da minha vida. O Senhor é aquele que pode mudar a história da minha vida. O Senhor é aquele que pode me dar visão. Eu quero ver, Jesus. Eu quero enxergar. A Bíblia diz que naquele momento, quando aquele moço, ele fala para Jesus, ele diz: Senhor, eu quero ver. A Bíblia diz que Jesus diz para ele: olha, a tua fé te curou. E a Bíblia diz que imediatamente ele passou a enxergar, ele recuperou a sua visão. Mas mais do que apenas enxergar, a Bíblia diz que ele seguiu a Jesus pelo caminho. Diga aleluia. Sabe, querido, Deus quer fazer muito mais na tua vida. Quem crê nisso, diga amém. Ele vai fazer muito mais. Nós temos que vencer os obstáculos da nossa vida, vencer a multidão, vencer as pessoas que querem nos calar, vencer as situações que querem fazer com que a gente pare de clamar a Jesus. Mas mais do que nos curar, mais do que fazer com que a gente enxergue, mais do que fazer com que você seja próspero, que você venha prosperar, que a sua família seja liberta, que você seja curado, mais do que tudo isso, o que Jesus espera é que você deixe para trás o seu passado. Quem está entendendo isso, diga amém. Que você rompa com o passado, que você vença os obstáculos, que
que você viva milagres, mas acima de tudo isso, que você possa seguir a Jesus. Quem está entendendo, diga amém. Que você possa andar com Jesus pelo caminho. Você acabou de assistir uma mensagem pregada na nossa igreja do Evangelho Quadrangular, no Jardim Novo Horizonte, lá na rua Pascoal Augusto Verlangieri, número 75. Eu quero aproveitar e fazer um convite especial para que você esteja conosco neste próximo domingo, às 18 horas. Nós temos um culto assim abençoado pela sua família, o nosso culto da família. Nós estamos na campanha A Minha Aliança com Deus. Muitas vezes as pessoas fazem alianças com muitas coisas, mas nós escolhemos fazer aliança com Deus. E eu gostaria que você participasse desse momento de alegria, desse momento de festa, na nossa igreja, a Igreja Quadrangular do Jardim Novo Horizonte. Eu gostaria que você preparasse aí na sua casa um copo com água, que daqui a pouco eu vou voltar, eu quero orar por você, pela sua família, e eu gostaria que você estivesse com esse copo com água, para que Deus possa levar cura, restauração e bênção na tua casa, em nome de Jesus. É rapidinho, daqui a pouco a gente volta. Olá, nós da Igreja do Evangelho Quadrangular temos o prazer de recebê-lo em um dos nossos cultos como convidado especial. Venha participar conosco. Terça-feira, culto de oração, estudo da Palavra do Senhor. Quinta-feira, a quinta-feira da vitória. Venha receber uma vitória para você. Domingo, com 2 horários para abençoar a sua vida. Às 9 horas da manhã, Escola Bíblica Dominical. E às 18 horas, uma bênção para a sua família. Venha buscar a Deus para abençoar o seu lar. Deus tem um novo horizonte para você. Eu gostaria que você pegasse aí na sua casa um copo com água. E eu quero fazer uma oração especial para você, para que você possa receber aí a bênção de Deus. Se você puder, feche seus olhos e entre em espírito de oração juntamente comigo e vamos unir a nossa fé e esse clamor ao nosso Deus. Pai de amor e de graça, em nome de Jesus Cristo, teu Filho amado, eu oro agora, meu Pai, por cada pessoa que ouve agora a minha voz, que me assiste através desse canal, dessa emissora de televisão. Deus, toca agora, meu Pai. A Tua palavra nos mostra que o Senhor é a verdadeira água da vida. A água tem o poder de limpar e a água tem o poder de curar através da bênção de Deus. Assim como um dia o Senhor transformou a água de Mara, que eram águas amargas, em águas puras, em águas curadoras. Meu Pai, em nome de Jesus, que esta água agora receba a proteína dos céus, a proteína de Deus e venha trazer cura, que este câncer, que este mal, que essa dor, que essa doença, que essa depressão, que esta angústia, que este sentimento de morte que muitas vezes invade essa pessoa agora, saia, meu Deus, em nome de Jesus. Eu declaro agora a unção do Senhor sobre esta água e eu abençoo, eu profetizo a cura e a restauração desta vida em nome de Jesus e para a glória do Senhor. Amém e amém. Se você puder, tome agora este copo com água. Querido, se você foi tocado por essa palavra, você que tem acompanhado a nossa programação, entre em contato conosco através do nosso telefone, através do nosso e-mail e será uma alegria receber você em uma das nossas igrejas. Amanhã a gente está de volta nesse mesmo horário aqui nessa emissora e eu espero você. Divulgue para os seus amigos esta programação da nossa igreja Quadrangular, uma igreja em ação.